Apresentamos o ESD Online do GRESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma alegria ter você conosco nesse momento de estímulo ao aprendizado e à vivência do Espiritismo de forma contínua, com base nas obras codificadas por Allan Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos juntos? Seja bem-vindo ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Eu sou o Rodrigo, um dos trabalhadores daqui do GRESD, e nessa aula nós vamos conversar sobre o seguinte: as obras básicas da doutrina espírita, o famoso Pentateuco. E por que esses 5 livros são tão importantes? Outra coisa que a gente vai falar é quem foi esse professor Rivail, também conhecido como Allan Kardec, esse codificador dessas obras. E por que motivo o Espiritismo é considerado a terceira grande revelação? Eu tenho certeza que essa aula vai trazer respostas para um tanto de perguntas que a gente se faz quando a gente começa a estudar a doutrina. Eu mesmo não fazia a menor ideia por que um homem que se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, como é que esse cara começou a se chamar de Allan Kardec? Mas a gente vai entender um pouco desse negócio aqui. Por mais que esse seja um vídeo gravado, a gente quer gerar uma conversa. Por isso, vai acompanhando aqui o estudo e comenta aqui embaixo o que você achou desse assunto. Escreve as suas dúvidas aí no caderno e compartilhe seus aprendizados. Mais ali na frente, a gente vai ter a oportunidade de agendar um encontro com você só para a gente poder sanar essas dúvidas do estudo. Serão as nossas queridas STDs, Sessões de Tira Dúvida. Nelas, 2 instrutores do GRESD vão estar contigo, tentando sanar essas dúvidas num bate-papo bem descontraído, bem construtivo online aqui. E você vai poder também enviar suas perguntas ao longo das semanas que vão fazer parte do nosso programa Pode Me Esclarecer. Combinado? Então vamos lá. Quando eu comecei a ouvir falar dessa doutrina espírita, várias dúvidas ficaram martelando na minha cabeça. Vamos lá. Primeira coisa aqui. Espíritos existem. Ok. Talvez eu não devesse ter visto tanto filme de fantasma na infância. Eu levei um tempão achando que espírito era sinal de coisa ruim, sabe? Outra coisa que ficava na minha cabeça: quem foi esse Allan Kardec? Como é que ele conseguiu codificar a conversa entre espíritos encarnados? Aquelas mesas girantes, as batidas na parede, elas não podiam ser ignoradas. Mas quem ia ter credibilidade de mostrar isso para a sociedade? E terceiro, se Jesus já tinha falado de vidas futuras, lá há 2000 anos, por que demorou tanto tempo para o plano espiritual se revelar e a gente finalmente entender um pouco mais sobre a vida após a morte? A gente vai começar entendendo quem foi esse homem corajoso que colocou a própria reputação como cientista e acadêmico em risco para estudar essas comunicações com os espíritos e defender que não eram brincadeiras de criança. Em 3 de outubro de 1804, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, em Lyon, na França. Ele era filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail e de Jean-Louis Borromeo. Meu francês não é muito bom não, tá, gente? Mas são descendentes de famílias católicas e ele foi criado no protestantismo. Hippolyte iniciou os estudos lá na cidade natal e desde jovem mostrou uma certa inclinação para o estudo das ciências, da filosofia. Ele foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, lá na Suíça, e ele estudou até se formar em pedagogo em 1824. Quando ele retornou para Lyon, dominando vários idiomas, vamos lá, alemão, inglês, holandês, italiano, espanhol, esse jovem de 20 aninhos já traduziu várias obras didáticas da educação para alemão. Com 24, ele já se juntou com sua esposa Amélie e criou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Gente, com 24 anos, o homem já era um grande empreendedor. Tá na cara que ele não era uma pessoa comum. Em 1830, ele alugou uma casa na rua Sèvres, acho que é isso, onde ele oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia, astronomia. E com todo esse movimento em torno do estudo e do compartilhamento de aprendizados, ele se tornou membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo em harmonia com as necessidades da época? Grava isso! O professor Rivail publicou diversas obras educativas e se tornou muito respeitado pela sociedade acadêmica. E durante vários anos, Allan Kardec, ou melhor, professor Rivail, foi secretário da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos da Society of Magnetism, dedicando à investigação do sonambulismo, transe, clarividência e vários outros fenômenos.
A partir de 1852, nosso amigo, já com 48 anos de idade, iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade, numa época que a Europa já despertava atenção para os fenômenos conhecidos como espíritas. Como ele era muito contestador, Kardec foi lá investigar esses fenômenos espirituais nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha. Ele tomou conhecimento dessas mesas girantes e da escrita mediúnica, um fenômeno que mais tarde ele ia testemunhar e passou a se comunicar com os espíritos. É aqui que vinha uma daquelas minhas grandes dúvidas que martelavam a minha cabeça. Como é que ele começou essa comunicação? De acordo com o que ele mesmo conta no Livro dos Espíritos, fazia-se perguntas de sim ou não, combinando o número de batidas na madeira. Por exemplo, uma batida? Sim. 2 batidas? Não. E aos poucos essa codificação foi se aprimorando para o alfabeto inteiro. Então não só a resposta de sim ou não, mas pensamentos inteiros eram comunicados entre o mundo de lá e o mundo de cá. Surpreendente, né? Bem doido isso. Você teria coragem de trocar uma ideia assim, anotando suas mensagens e compartilhando com os colegas? Pois é. Mas o nosso amigo era corajoso. E foi um desses encontros que um dos espíritos, conhecido como espírito familiar, passou a orientar o trabalho espiritual do nosso querido professor. E teria revelado que já conhecia de longa data, de outros carnavais, lá do tempo dos druidas, na região da Gália, com o nome de Allan Kardec. Nome, então, que era de uma encarnação anterior. A partir daí, ele abriu mão da sua identidade, das atividades profissionais, para se tornar Allan Kardec. Em 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos. Então, ali ele expôs uma nova teoria da vida e do destino humano. O livro teve um baita sucesso de venda. Logo após a publicação do livro, Allan Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual foi presidente até desencarnar. Com o passar do tempo, várias outras associações semelhantes foram sendo criadas no mundo. Em 1860, ele lançou uma edição revisada do Livro dos Espíritos, que tornou o livro reconhecido da filosofia espírita da França. A partir de então, Kardec se dedicou a estabelecer as bases da codificação da doutrina, no aspecto filosófico, científico e religioso. Essas 3 bases são importantes. Kardec fundou e dirigiu a Revista Espírita, dedicada à defesa dos pontos de vista expostos no Livro dos Espíritos. Ele desencarnou em Paris, na França, no dia 31 de março de 1869, por causa de um aneurisma. Seus restos mortais foram enterrados no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Acho que agora eu acertei. Essas são algumas das obras, tanto da carreira como professor, quanto como codificador espírita. Vamos lá. As obras do professor. Plano proposto para melhorias de instrução pública, curso prático e teórico de aritmética, gramática francesa, catecismo gramatical da língua francesa, dificuldades ortográficas. Olha quanta coisa o homem estudou, gente. E agora, Allan Kardec. Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Livro dos Médiuns, parte experimental e científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, o Céu e o Inferno, a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições. Haja livro, hein? Então, Allan Kardec foi muito além de compilar perguntas e respostas dos espíritos amigos. Naquele período, não só o mundo inteiro estava sendo revelado, mas também era preciso trazer preparo para aqueles médiuns que traziam as mensagens. Precisava trazer base moral associada com ensinamentos do Cristo. Apresentar as leis de causa e efeito, para que a gente entendesse as responsabilidades da nossa vida no pós-vida. Entender a base científica da criação e dos fenômenos que escapam à compreensão dos nossos sentidos. Daí a importância fundamental das 5 obras básicas, o famoso Pentateuco. A gente vai trazer aqui na ordem que Allan Kardec escreveu e publicou, tá? Então vamos lá. Livro dos Espíritos. Dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo, esse foi o primeiro, reunindo os ensinos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. Lembra que Allan Kardec viajou para Dedéu aí para poder contestar todas as mensagens e conseguir codificar tudo isso. Ele é o marco inicial de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade, desde 1857, data da primeira edição francesa. O livro foi estruturado em 4 partes e contendo 1019 perguntas formuladas pelo codificador, abordando os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional, sobre os aspectos científico, filosófico e religioso.
Independente de crença ou convicção religiosa, a leitura do Livro dos Espíritos é de imenso valor para todo mundo, porque trata de Deus, da imortalidade da alma, da natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, assunto que é de interesse de todo mundo. Em 1861 veio o Livro dos Médiuns. Ele reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Ele apresenta ainda na parte finalzinha ali um precioso vocabulário básico. É mapa da mina para as pessoas que se perdem nos nomes e nas palavras, um verdadeiro glossário, vale a pena. É um baita livro de leitura e consulta indispensável para os espíritas e vai ser sempre uma preciosa fonte de conhecimento também, para qualquer pessoa que tenha curiosidade e buscar mais informação sobre o fenômeno mediúnico, dentro e fora das atividades espíritas. Sendo os homens partes integrantes do intercâmbio entre os dois planos, da vida material e espiritual, o melhor é que a gente conheça sim e bem os mecanismos desse relacionamento. Então, o Livro dos Médiuns é um verdadeiro manual seguro para todo mundo que se dedica a essas atividades de comunicação com o mundo espiritual. Terceiro livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi publicado em 1864 e é o terceiro, então, dos 5 livros que constituem o corpo doutrinário do Espiritismo. Ele traz o ensino moral do Cristo Jesus para os cristãos de qualquer crença, desenvolvido pelos espíritos de luz em comunicação mediúnica, que foram recolhidos, organizados e comentados e trazidos a público por Allan Kardec. Se o eleitor é cristão, leia com aplicação o ensino moral do Mestre Jesus para a humanidade sofredora, e você vai se dar conta dos conteúdos que talvez nunca tenha percebido ou compreendido plenamente. Agora, se você não é cristão, mas um espírito indagador, leia com o mesmo respeito e orientação desse espírito divino que lá há 2000 anos continua com uma mensagem sempre atual. É interessante de perceber esse caráter educativo, motivador, consolador. No ano seguinte, 65, já veio na sequência O Céu e o Inferno. O principal escopo desse livro é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Então ele mostra a imortalidade do espírito, a condição que ele vai usufruir no mundo espiritual, com consequência dos seus próprios atos, Então tem muito da lei de ação e reação. Ele se divide em 2 partes. A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Está muito curioso. Mostra fatos como a morte de crianças, seres nascidos com deformidades, acidentes coletivos, uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e reencarnação conseguem explicar. Kardec ele procura elucidar temas como anjo, céu, demônio, inferno, sobre a proibição mosaica da evocação dos mortos, e apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas. A segunda parte resulta de um trabalho prático, reúne vários exemplos de pessoas que trazem depoimentos de criminosos, de espíritos arrependidos, endurecidos, espíritos infelizes, sobre a expiação na Terra. É uma leitura, surpreendente. Essa segunda parte, então, com esses depoimentos, faz a gente pensar muito sobre a lei de causa e efeito das nossas ações. 1868, por último, mas não menos importante, vem a Gênese. Ele é um livro que ele proporciona uma oportunidade excepcional de imersão nos grandes temas de interesse universal. E de um jeito lógico, racional e revelador, como Kardec gostava de fazer. Ele se divide em 3 partes. Primeira parte, analisa a origem do planeta Terra de uma forma coerente, fugindo das interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo. Na segunda parte, ele aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos, os fatos extraordinários contidos no Evangelho. E na terceira parte, ele foca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos, a geração nova, que vai marcar um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Os assuntos apresentados nos 18 capítulos dessa obra têm como base a imutabilidade das grandiosas leis divinas. Pode no início parecer um pouco complexo, mas a obra vai explodir a tua cabeça e nunca mais vai voltar ao tamanho original. E esse foi o Pentateuco da doutrina espírita, Penta, 5. Mas tem outros 2 livros aí que complementam esses estudos que a gente quis trazer aqui para você. Obras póstumas, como diz o nome,
foi publicado após a desencarnação do Allan Kardec. Essa obra apresenta no início a biografia do Kardec, seguido do discurso de Camille Flammarion, quando ele pronunciou o seu discurso lá no sepultamento do Kardec. Então fala acerca dos pontos doutrinários, a fundamentação do espiritismo e divide esse trabalho em duas grandes partes. A primeira aborda caráter e consequência religiosa das manifestações dos espíritos, as 5 alternativas da humanidade, questões e problemas, as expiações, liberdade, igualdade, fraternidade, a música espírita, a vida futura. Uau, tem coisa pra caramba ali. E a segunda vai girar em torno da iniciação espírita, o roteiro missionário de Kardec. Então ele vai falar sobre a constituição do espiritismo, o legado que o mestre de Lyon trouxe para as sociedades espíritas. A última obra que completa esse estudo é O que é o Espiritismo. E claro, né, gente, é sempre atual, ele é super útil para os adeptos da doutrina espírita. Então serve para aqueles que querem conhecer a natureza do Espiritismo e a definição de seus pontos fundamentais. A lógica e o bom senso de Allan Kardec vão ficar bem evidentes nesse O que é o Espiritismo. Então desconcerta os negativistas e vão clareando aquelas indagações típicas da vida superior. Então tem 3 capítulos aí nesse livro. O primeiro, sobre a ótica dos diálogos com um crítico, um cético e um padre, vai trazendo respostas daquelas pessoas que desconhecem os princípios básicos da doutrina. O segundo capítulo expõe parte da ciência prática experimental. Então vai se caracterizando como um verdadeiro resumo do livro dos médios, a gente pode dizer mais ou menos assim. E o terceiro capítulo é meio que um resumo do livro dos espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de problemas de ordem mais psicológica, moral e filosófica. E também tem uma biografia de Allan Kardec, trazida por Henry Sauce. Esse foi o Pentateuco, meio que foi um heptateuco, né? São 7 livros. Para a gente finalizar esse episódio aqui do estudo sistematizado da doutrina espírita, vamos responder aquele último ponto que a gente colocou lá no início. Por que é que o espiritismo é considerado a terceira revelação? Quando a gente avalia a nossa história, o impacto revolucionário que os grandes missionários trouxeram para a nossa sociedade, a gente concebe que a primeira grande revelação veio através de Moisés, que diz respeito ao monoteísmo, à onipotência de Deus, à consagração dos 10 mandamentos. Naquele momento, o papel de Moisés era transformar um pensamento tribal num pensamento minimamente disciplinado, para que a gente conseguisse ter uma percepção única de divindade, os preceitos morais importantes, para a gente viver em grupo, com respeito ao indivíduo. 1000 anos depois, é hora da vida de Jesus trazer a segunda grande revelação, anunciando a vida futura, a fraternidade universal e o mandamento do amor incondicional a Deus e ao próximo. Repara como primeiro a gente precisa enxergar o outro com respeito, para depois a gente aprender a amar. E essas foram então as 2 grandes revelações. Mas Jesus deixou um spoiler pra gente aí. Ele mencionou morados do Pai, felicidade no ser desse mundo e da fé numa vida além da atual. Ele também disse que, mesmo após a sua missão terrena, viria um novo Consolador que traria mais explicações para o sofrimento e evolução do homem, sobre a extensão das causas e efeitos das atitudes que a gente toma na vida, sobre o motivo da fraternidade ser realmente universal e sobre o porquê das coisas serem como são. Bom, e veio o Consolador. Quando a gente olha para todas as respostas e as novas perguntas que a doutrina espírita traz, com a visão dos planos além do material, a percepção de que nem tudo é como a gente compreende, por sermos limitados a sentidos da carne, né, a gente começa a perceber que realmente é a terceira grande revelação. Ela não está personificada em ninguém, nem do plano espiritual, nem da dimensão física, porque são vários espíritos comunicantes, vários os médios que trouxeram a mensagem espiritual. Então, nesse intercâmbio mediúnico, que a humanidade começa a perceber o plano espiritual, essa revelação vai muito além de uma pessoa ou duas. Não é Kardec, não é nem os livros de Kardec. Nosso amigo, o professor Rivail, ele mesmo disse que o espiritismo é uma junção do pensamento religioso, filosófico e científico. E que se algum conhecimento fosse trazido pela ciência, é porque foi permitido pelos espíritos superiores. Ele conta pra gente do Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Por meio de provas irrecusáveis, ele nos mostra a espiritualidade não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sempre atuantes na natureza,
como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje compreendidos e, por isso, jogados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E é essas relações que o Cristo menciona em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu incompreendido ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então nem toda a revelação está nos livros. Eles são a base do pensamento crítico, mas eles não são limitadores da verdade. A terceira grande revelação não está no passado, mas está no presente, no processo de aprendizado que a gente está realizando aqui e agora, da nossa reforma íntima. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas que a gente vai gerando ao longo do caminho. Então Kardec compilou mais de 1000 perguntas lá no Livro dos Espíritos. Eu tenho certeza que você deve estar cheio de perguntas aí no teu caderno também. Por isso eu quero te provocar agora aqui no finalzinho dessa aula, quero que você formule uma seguinte pergunta. E aí você vai trazer aí. Pode ser, por que eu nasci nessa família? Ou por que existe desigualdade no mundo? Ou como é que Kardec deu conta dessa missão? Eu não sei qual é a sua pergunta. Mas agora que você vai formular aí a sua pergunta, segue adiante aqui no nosso estudo. É bem provável que você encontre a sua resposta. Mas se você não encontrar, Rodrigo, tudo bem, tá tranquilo. Busca além. Vasculha o Pentateuco, participa das palestras, interage nos nossos encontros, visita aqui a nossa casa do Gresg. Afinal, esse é o barato da gente ter encarnado no período da terceira grande revelação. A gente está em busca, a gente está em reforma íntima. Então, bora buscar mais um pouquinho aqui na próxima aula? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!